Álvaro continua preocupado com a demora de Olga. Eduardo chega em casa e começa a provocar o irmão. Álvaro ameaça bater em Eduardo. Bárbara surge impedindo os irmãos de brigarem e pergunta a Álvaro o que ele faz ali, se o proibiu de pôr os pés em sua casa. Vital avisa Gael que ou ele cede a campanha Orgulho de Origem ao cliente ou estará fora da agência. Ele tem 1 hora para decidir. Álvaro explica a sua mãe que ele e Olga queriam informar a ela que o projeto de construção segue em pé. Ele pede para Bárbara entender que Olga terá que interromper a gravidez para salvar sua vida. Ariadna chega em casa e Álvaro sai para procurar Olga. Eduardo provoca Ariadna. Gema tem dúvidas se ela e Jimmy devem morar juntos. Pedro suspeita que Jimmy esteja usando Gema de pretexto para sair da casa de sua mãe, mas o garoto afirma que ama Gema, porém parece ter dúvidas. Gael decide se demitir da agência, depois conta a Daphne. Ela se chateia ao perceber que para Gael o emprego em Miami é mais importante que ela e a relação deles. Bárbara se preocupa com o sumiço de Olga e está muito abalada por ela ter que interromper a gravidez. Isso a faz lembrar de quando perdeu sua filha Lúcia. Lino diz que eles precisam confiar que Olga está bem e sobre o bebê talvez o destino não queira que nasça. Bárbara critica Lino por ser tão frio e ele argumenta que frios são seus filhos que não a apoiam, enquanto ele está ao lado dela. Bárbara está decidida a engolir seu orgulho e apoiar Álvaro nessa hora difícil, mas Lino a aconselha a não ceder. Bárbara está cega, acha que Lino tem razão e procura conforto no abraço do inimigo. Álvaro conversa com Lorena e Aníbal, mas eles também não sabem nada de Olga. Álvaro diz que o pai de Olga está em Barcelona e a mãe não está bem de saúde, por isso acha melhor não os alarmar. Lorena chega a cogitar que a amiga esteja com Paulo, mas Álvaro acha difícil. Gael pretende procurar emprego nas agências da cidade e diz a Daphne que ela está incluída em seu futuro. Ele aceita ir com ela na reunião de pais da escola de Clarinha e a beija muito. Bárbara acusa Ariadna de estar feliz por Olga ter que interromper a gravidez e diz que Álvaro vai perder a filha por sua culpa, pois isso é um castigo divino. Ariadna critica Bárbara por dizer que acredita em Deus e, ao mesmo tempo, pensar que ele é capaz de castigar alguém com algo dessa forma. Bárbara ofende Ariadna, mas ela não se importa com isso e aconselha a se aproximar de Álvaro nesse momento tão doloroso. Ariadna conta que Olga queria aconselhar Bárbara a apoiar sua relação com Álvaro, mas ela não acredita. Jimmy convida Gema para irem juntos ver um local para alugar perto da escola e diz que está preparando uma surpresa para ficarem juntos. Ariadna entrega a Bárbara uma pasta com documentos sobre Guadalupe que Joaquim guardava. Bárbara insiste para Ariadna parar com a investigação, mas ela continua firme porque está fazendo tudo isso para que todas elas estejam a salvo. Lino oferece carona a Ariadna, mas ela recusa. Ariadna informa Cassandra que está indo ajudar Álvaro a procurar Olga. Cassandra avisa que vai buscar alguns arquivos de Joaquim com um colega de trabalho. Álvaro vem buscar Ariadna e Lino vigia os dois. Lino percebe que Bárbara tem uma pasta de documentos e gela quando ela conta que Ariadna encontrou nos arquivos de Joaquim. Gema pergunta a Yolanda se ela pode ter relações íntimas em seu estado, porque ela e o namorado planejam ficar juntos.
Lino tenta convencer Bárbara a ir até o lugar onde Joaquim guardou os documentos e se oferece para levá-la. Devido ao desinteresse de Bárbara em ir até lá, Lino a manipula, dizendo que só ela tem o direito de mexer nos documentos do marido e insiste em levá-la. Bárbara não sabe onde fica o lugar e Lino diz para ela exigir que Ariadna passe o endereço, pois é seu direito. Yolanda orienta a Gema e dá muitos conselhos. Álvaro recebe uma ligação da polícia avisando que o carro de Olga foi encontrado abandonado. Ivete percebe que João gosta de ver Gael se dando mal porque sempre teve inveja dele. João nega, depois apaga do notebook a campanha Orgulho de Origem de Gael. Ariadna e Álvaro chegam ao local onde o carro de Olga foi encontrado e são informados que o celular dela está no veículo e será recolhido para investigar seu paradeiro. O advogado informa Eduardo que entrou com o pedido de guarda de Tadeu e agora precisam de uma prova contundente de que o menino corre perigo com a mãe. Eduardo conta que um abusador que Ariadna investiga entrou na casa de Bárbara, certamente procurando Ariadna, e foi feita uma denúncia. O advogado se anima. Bárbara liga para Ariadna reclamando por seu descaramento de mexer nos documentos de Joaquim sem sua permissão e exige que ela passe o endereço do lugar onde estão os arquivos. Ariadna também está proibida de tirar qualquer documento de lá. Ariadna promete não tirar nada sem mostrar a Bárbara o que tem lá, pois duvida que tenha algo que a interesse. Ariadna informa que encontraram o carro de Olga. Pouco depois, Ariadna envia por mensagem o endereço de onde estão os papéis e Bárbara mostra a Lino. A polícia não descarta a possibilidade de Olga ter sido sequestrada. Ariadna avisa Cassandra para não ir buscar os arquivos de Joaquim, mas vai explicar depois. O colega de Cassandra a convence a aproveitarem o carro da empresa para levarem algumas caixas. A campanha que Gael enviou para a Transmídia ficou entre os 5 melhores. Agora, Gael terá que apresentar sua campanha pessoalmente em Miami para saber se será escolhido. Eduardo provoca uma discussão com Ariadna na frente da escola de Tadeu para que várias pessoas escutem que ela recebe ameaças por causa do trabalho, pondo o filho em risco. Cassandra encontra as provas contra o abusador entre os pertences de Joaquim. Lino chega na hora, sem que ela veja, e coloca sua máscara para atacar a garota. Estando no Ministério Público, Paulo culpa Álvaro pelo desaparecimento de Olga.